Olá, meus amados. Que bom que os dias estão passando, mas nada está mudando. Que coisa, né? O que não está mudando? Tem alguma coisa que não está mudando que hoje eu quero falar com vocês. Como tem sido o dia? Altos e baixos ou muita coisa está confusa ou então sempre é constante? Quando sempre é constante, é bom demais, não é mesmo? Hoje eu estou trazendo um assunto muito interessante. Precisa pensar muito, realmente muito, e continua pesquisando, examinando, porque é parte fundamental. Aqui quero mostrar a capa de uma revista. Aqui é uma revista científica, chama-se Scientific American. Nessa revista Scientific American tem revista que só trata de mente. Aqui, mind, mente. E interessante os artigos que vêm nessa revista. Já é antiga essa aqui, o que eu vou mostrar é de junho de 2012. Mas aqui veio esse artigo para a gente pensar. Está perguntando: quem está no controle? Quem está no controle? Controle do ser humano. Aqui então está mostrando como a física e a biologia dita seu livre vontade. Olha só, isso é coisa impressionante. Ser humano tem vontade livre, ou algumas pessoas referem livre arbítrio. Liberdade de escolher. Agora ele está perguntando: quem está no controle? Você ou alguém de fora? Isso precisa ser bem entendido para que nós possamos manter a constância. Quando tudo é constante, você não estressa, porque sabe que vai ser aquele mesmo, não é? Agora eu quero mostrar dentro dessa revista, tem uma ilustração muito legal. Olha aí, continuando aquela parte da capa. Veja aqui, ó. Você consegue ver como que está este homem? Uma ilustração joia. Eu não sei como que chama esse tipo de apresentação, onde a pessoa cheio de cordas vai fazendo e todos os movimentos aparecem de acordo com o movimento quem está mandando isto. Como que chama esse tipo de... Mas você sabe, né? Quando eu estou lembrando, coisa impressionante, lembrar. Gente, algum outro momento eu quero apresentar o que é lembrar. Essa é outra, de outro tempo, né? Da mesma revista Scientific American, Mind. Aqui está mostrando, olha só, a luz da memória, né? Sparks. Como células cerebrais ligam, criando nosso passado e futuro. Memória. Você jamais pensou, planejou, mas pam, vem aquela memória. Não existe isto? Existe, mas não é agora que eu vou falar sobre isto. Mas
Agora, preste atenção. Segundo essa ilustração, homem e cachorro estão como? Tá, alguém está controlando. E aqui ao lado, descobrindo a vontade livre. Descobrindo a vontade livre. E neurobiologia e a física podem nos ajudar para entender se nós escolhemos o nosso próprio destino. Olha só, que coisa, né? Sabe que isso está diretamente relacionado com a ciência de epigenética. Já mostrei várias vezes da capa da revista Time, esse de ano 2010, 18 de janeiro de 2010. E aqui diz o seguinte: seus DNAs realmente determina seu destino? E agora a nova ciência de epigenética revela como as escolhas que você faz podem mudar seus genes. Olha aí, dependendo da sua escolha, os genes são mudados, sofrem alterações. E aí, você tem esta liberdade total para escolher? Ao ler aquele artigo da Scientific American, gente, eu fiquei um tanto confuso, porque traz a história da física, a Isaac Newton, a filosofias, a neurobiologia, juntando um monte de coisa para poder então acertar se nós temos esta liberdade. Aí aparece um conceito de determinismo. Você já está determinado. Aí dá um exemplo. Por exemplo, a Terra está determinada, onde a gente mora, esta Terra, esta planeta está determinada para girar ao redor do Sol. Não tem escolha. Quando a gente vê dentro da lei do universo, a Terra precisa girar ao redor do Sol. Mas com que finalidade que tem que girar? Se existe esta lei, deve ter uma finalidade. Se existe vontade livre, tem que ter a finalidade e o propósito. Não é porque existe esta determinação, então você não tem o que fazer, vai vivendo sem finalidade, sem propósito. O negócio está complicando ou está simplificando. Tá. Vontade livre ou livre-arbítrio. Eu não vou entrar nos detalhes de livre-arbítrio, porque tem questões que precisam ser bem entendido quanto ao livre-arbítrio. Falei que eu não vou entrar, mas eu tenho que entrar. Porque uma vez que eu falo e a pessoa fala, explica. Então vou explicar. Temos livre-arbítrio hoje. Quem está arbitrando é você mesmo? O mundo fala. O mundo fala de acordo às evidências, a ciência, todo. Fala que você que escolhe, você está no controle. Lembra? Bom, quem está acompanhando as minhas palestras já por algum tempo,
deve lembrar o que já tinha mostrado para vocês, mas eu vou mostrar novamente como o mundo pensa quanto a essas coisas. É da revista Veja, para você escolher como pode estender a sua longevidade, sua sobrevida. E diz que você pode fazer sua escolha, portanto, aqui em negrito está falando, você está no comando. Se isso for verdade, é bem diferente daquela ilustração que homem e cachorro com cordas ligadas, alguém está controlando. Então, hoje o mundo está tendendo, ou já está tendendo, já por muito tempo, dizendo que você é dono de si próprio. Você está no comando. Agora, quanto aos fenômenos de vida, realmente você está no controle? Por exemplo, memória que vem de repente, você que está comandando? Então a gente precisa pensar melhor, não é? Então, livre-arbítrio quer dizer, você estava comandando. Sabe desde quando que você consegue comandar você mesmo? Desde que você tenha total liberdade. Total liberdade. Uma das condições. A outra coisa, estou falando quanto aos fenômenos de vida, quanto à vida. Para você ter livre-arbítrio, você precisa conhecer todos os pormenores, todos os detalhes, para que todos os fenômenos de vida funcione, aconteça, para que sua vida seja preservada e continua. E principal, aquele propósito, sua vida sempre ser feliz, em paz, aquela constância. Se você tiver este poder de conhecer todos os detalhes, você pode comandar. E também você ter total liberdade para fazer isto. E agora a gente viu que nós não temos livre-arbítrio. Porque não é nós que comandamos. Eu, pelo menos, eu não consigo comandar a hora que eu vou dormir. Eu não consigo comandar quando é que eu vou acordar. Você consegue? Eu não consigo. Livre-arbítrio, algum momento houve. Agora, para definir o que é este momento, realmente eu preciso ir para o verdadeiro livro da ciência. Porque o mundo que não considera este verdadeiro livro da ciência, então, cada um dando suas ideias, sempre querendo basear nas evidências. Evidências que o homem pode verificar. Mas isso é muito insuficiente, porque o homem não é dotado de o Todo-Poderoso, de conhecer tudo. A gente está vendo essa confusão brava que existe quanto à vacinação. No laboratório foi determinado que tem que vacinar, primeira vacinação, depois segunda vacinação, a dose é tanto. Foram feitos todos os testes. Agora a turma está dizendo, não, vamos vacinar com um espaço maior. Vamos vacinar uma dose menor.
uma confusão, né? Por quê? Porque não conhece a verdade. Então, eu estou trazendo agora o verdadeiro livro da ciência. Está aqui, a Bíblia. A Bíblia. Quando a gente traz este livro verdadeiro, a Bíblia tem resposta para tudo. Que bom, né? Eu vou dar resposta para vocês agora. Por exemplo, primeira resposta. A gente tem que colocar esta crença agora, esta fé, de que homem não veio por acaso a este mundo, depois de bilhões de evolução. Mas sim, homem veio a este mundo com um propósito. Você existe neste mundo com propósito. Qual foi o propósito? Propósito do Criador. Quem fez você? Assim como eu nasci neste mundo por causa dos meus pais, e meus pais tiveram propósito ao me gerar, e no maior âmbito, o nosso Criador, Ele que nos criou com propósito. Então veja aqui no livro de Gênesis, onde relata a criação, no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 15. Aqui diz: tomou, pois, Jeová Deus ao homem, Jeová Deus é o Criador, e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E Jeová Deus, verso 16, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Uau! Primeira palavra que surge livremente na Bíblia é na criação, ordenando algo para o primeiro homem criado. Você pode comer de toda árvore do jardim livremente. Livre. Sabe quem é que pode dar esta liberdade total? Liberdade total? Aquilo que é Criador. Só Criador. Por quê? Aquela vida que Ele criou, por acaso, por causa da liberdade que o homem exerce, livre, e vem ser destruído, morre, desaparece aquela criação. Então o Criador pode refazer, restaurar. Somente aquele ser criador pode dar toda a liberdade, porque ele tem poder para restaurar por completo. E mais, este Criador precisa amar infinitamente esta criatura para ele poder restaurar, mesmo contrariando a vontade do Criador. Então, meus amados, diante de um Criador que tem poder para recriar e tem vontade para amar e recriar, né? E tem liberdade total para fazer isto. Por que ele tem liberdade total para fazer isto? Porque ele é vida. Único, exclusivamente Jeová Deus, o nosso Criador, ele é vida. Ele existe por si só. Por causa disto, ele pode comandar tudo.
Então, quando nós trazemos a Bíblia para ser uma base para explicar o que acontece hoje, torna-se muito simples, muito fácil. Então, quando somente o homem tinha, sob amparo do Criador, ele tinha livre-arbítrio. Por quê? Porque este Criador deu total liberdade. Ele orientava de tudo para que o homem desfrutasse o propósito do Criador. Então, verso 17 diz, no capítulo 2 de Gênesis, vamos acompanhar? Depois de ele dar esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, ele parece que contradiz agora. Verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Muita gente coloca isso. Não comerás. Ah, mas eu não tenho liberdade total. Proibiu de uma árvore. Mas veja, se a gente continuar lendo, vamos entender. Porque qual é a razão de não comer? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sabe que quando morre, o propósito de vida desaparece. Esse propósito não foi de Deus, porque quando Deus criou, não criou para que morra, para voltar como não tivesse criado. Isso não foi propósito. Agora, para que este homem desfrute esta liberdade total, somente assim que o homem é feliz, somente assim que faz o propósito, completa, alcança o propósito do Criador, através da vontade livre ter relacionamento com o Criador. Se obrigasse, se tivesse algum impedimento, isso provoca um relacionamento muito esquisito. Relacionamento por causa do medo, relacionamento por causa dos favores. O Criador, Jeová, nosso Deus, ele não queria ter esse tipo de constrangimento da parte da criatura para ter relacionamento. Para isto, tem que oferecer a liberdade completa, incondicional. Mas quando Deus criou este mundo, havia um outro pensamento contrário ao Criador. Limitar, castigar, tal de mal. Quem controla este mal é Satanás ou o diabo, assim que a Bíblia revela. Então, diante disto, o que o Criador fez? Olha, meu princípio é isto: amar incondicionalmente e dar liberdade total, e cada um escolhe o seu destino de viver, ter a vida, vida para sempre. Porque eu sou vida para sempre, então toda criatura minha também vai ter vida para sempre. É uma maravilha, meus amados. Por causa disto, quem entendeu disto? Josué, o sucessor
de Moisés, que entrou na terra prometida, ele fala assim, Josué capítulo 24, no verso 14. Agora, pois, temei a Jeová e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir a Jeová, escolhei hoje a quem servais. Olha aí, escolhei hoje. Você tem liberdade para escolher. E Josué, ele fala, aqui está a vida e a morte, bênção e a maldição. Escolhei. Para viver, você precisa escolher a vida. Não é que a gente vive. Sim, quando você escolhe a vida, você vive. Se você escolher a morte, você morre. Isso é conceito da Bíblia. E assim, aquele homem mais sábio que houve na terra, rei Salomão, ele fala no livro Eclesiastes, capítulo 12, lembra-te do teu Criador, lembra-te. O que é lembrar? Alguém dá lembrança e você escolher este lembrete que o Criador oferece. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Que privilégio, meus amados, lembrar que tem um Criador que nos ama incondicionalmente. Lembrar do Criador Jeová, nosso Deus, de que Ele nos deu vontade livre. Embora o mal, Ele nos obriga, Ele nos arbitra com medo, com castigo, para nos obrigar. Mas nosso Deus, independente do que nós escolhemos, Ele nos ama. Ele nos dá vida. Mesmo que eu escolha para fumar, para beber, usar qualquer coisa que destrua meu organismo, Ele nos ama e nos repara. Este é o nosso Criador. Então, meus amados, começamos há pouco tempo o novo ano com resoluções, mas eu diria, melhor coisa é cada dia fazer uma escolha. Escolha de lembrar as palavras do Criador que são vida. Meus amados, vão fazer isto? Daí nós vamos cumprir todo aquele propósito do nosso Criador de sermos felizes, vivermos em paz, sempre naquela constância. Que bom, mais uma vez, bom demais! Até a próxima!